Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do segundo Congresso Brasileiro de Traders Online. Som ok, pessoal? Show de bola. Galera chegando. Maravilha, Hilton. Show de bola. Vamos lá. O assunto da nossa palestra de hoje vai ser operando no fechamento de Londres. Eu vou ensinar uma estratégia para vocês de day trade, no qual nós aproveitamos de um comportamento específico do mercado e que acontece numa janela horária operacional específica também. Tá? Peço para que vocês peguem papel e caneta, para que vocês possam anotar as perguntas, as dúvidas no decorrer da palestra, porque no final eu vou abrir para perguntas e respostas. Então, eu vou discorrer na explicação da estratégia em si, da parte teórica da estratégia, depois eu vou abrir o gráfico, mostrar alguns exemplos, e aí nós vamos para as perguntas e respostas. Maravilha? Então vamos lá. Quem sou eu? Algumas pessoas me conhecem, outras não. Meu nome é Guilherme Cardoso. Conheci o mercado em 2011, mas adotei o trading de forma profissional a partir de 2012. Desde então eu vivo aí num processo evolutivo constante. Em 2015 fundei o Clube do Trader e hoje sou responsável pela formação de mais de 150 alunos, tanto no meu curso online como no meu curso presencial, assim como também no Arena Traders, que é um processo de imersão em trading que eu tenho junto com Diógenes Diniz, do Diário de Forex Online. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Arena mais adiante. Mas vamos lá. Características da estratégia. Bom, essa estratégia ela é uma estratégia que ela é conhecida como London Close. Ela foi criada por uma senhora britânica chamada Shirley Hudson. Eu aprendi essa estratégia, peguei essa estratégia, adaptei ao meu modo de enxergar o mercado, descompliquei ela e hoje eu vou ensinar ela para você da forma no qual eu utilizo. Perfeito? Então, é uma estratégia que visa buscar um movimento de correção da tendência de um determinado ativo que antecede a janela operacional da estratégia, ou seja, busca um pullback, um retorno, uma correção do último movimento. Regras da estratégia. Em primeiro lugar, a janela horária para se operar vai das 16 às 19 horas do MetaTrader. No fuso horário atual, corresponde às 11 horas da manhã aqui do Brasil até às 14 horas. O ATR do dia, o Average True Range do dia analisado, tem que estar igual ou acima de 100%. Tem um indicador que eu vou explicar a leitura dele para vocês. Próximo passo, identificar as zonas de interesse no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas, tais como máxima e mínima do dia anterior e preço de abertura do dia em M15. Em H1 ou H4, até mesmo no gráfico diário, identificar zonas de suporte e resistência mais próxima do preço. Em M5, que é o time frame no qual nós vamos de fato executar o trade na estratégia, nós vamos traçar Fibonacci do último topo e fundo do movimento mais próximo do preço e analisar a ação do preço na região de 786, 78,6% de Fibonacci. Para a venda, traçar Fibonacci de cima para baixo. De cima para baixo. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, para a venda, traçar Fibonacci de cima para baixo. Para a compra, de baixo para cima. Próximo passo. Posicionar ordem pendente no nível de 78,6 de Fibonacci ou na máxima ou mínima do candle que fechar acima ou abaixo da região de 78,6. Pode-se fazer do primeiro módulo, colocando ordem pendente, ou colocando ordem pendente na máxima e mínima do candle que fechar entre a região de 786 e 61. Eu vou explicar as duas formas e quando utilizar de uma forma ou de outra. E como utilizar, perfeito? Próximo passo. Posicionar o stop 3 pips acima ou abaixo da região de 100% de Fibonacci,
ou em zonas de suporte e resistência próxima dessa região. Gerenciar os alvos nas zonas de 61,8%, 50% e 38,2% de FIBO, sendo que em 61,8% poderá levar o stop para o break-even e sair parcial, com 50% da posição. Quando o preço chegar em 50% de FIBO, poderá levar o stop para 61,8% e assim sucessivamente. Nós vamos para o gráfico daqui a pouco, vai ficar mais claro, perfeito? Próximo passo, outra opção é gerenciar a posição com a média exponencial de 9 períodos, Exponential Moving Average, de 9 períodos. Quando o preço fechar contra a média, colocar o stop em 1 a 2 pips da máxima ou mínima do candle que fechou contra a média. Filtro de confirmação. Eu adaptei um filtro de confirmação que nós vamos fazer a leitura dele antes de tomar a decisão de entrar ou não no trade. É o RSI, Relative Strength Index, índice de força relativa de 10 períodos, níveis de 35 e 65. 10 períodos, níveis de 35 e 65. Qual que é a leitura que nós fazemos desse filtro? A linha do RSI deve sair das zonas de sobrecompra, por exemplo, aqui no exemplo ele está na zona de sobrevenda. Sobrecompra é 65 e sobrevenda é 35. E quando o candle de confirmação cortar a região de 78,6 de Fibonacci, deverá ter voltado entre os níveis de 35 e 65. Então, aqui no exemplo, a linha do RSI está abaixo do nível de 35. Quando esse candle fechou acima da região de 786, a linha do RSI voltou entre os níveis de 35 e 65, confirmando o gatilho de entrada. Observe o comportamento do preço na EMA 9, na média exponencial de 9 períodos. Não é regra, mas é um edge. É uma vantagem, é um fator de confluência a mais. Se o preço estiver acima da média de 9 períodos, no caso de gatilho para compra, melhor. Se ele estiver abaixo em gatilho para venda, melhor. Então vamos lá, zonas de interesse. Quais são as zonas de interesse, as zonas de suporte e resistência que nós vamos traçar e observar a ação do preço nessas regiões? No gráfico de M15, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior e preço de abertura do dia. Essas são as 3 regiões que nós vamos traçar no gráfico de M15. Nos time frames maiores, 1 hora, 4 horas, diário, nós vamos utilizar da leitura de suporte e resistência. Então, aqui no exemplo, nós temos suporte de H4 e resistência de H1. Exemplo de compra. Deixa eu ver se o áudio está bacana. Só confirmem para mim aí, pessoal, no chat. Se está bacana, vocês estão escutando bem. Beleza, show de bola. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se o som está ok, tá? Maravilha, então vamos continuar. Exemplo de compra. Então, no indicador, que é esse indicador ADR, que mostra Today, a movimentação do dia, mostra o ATR, e aqui mostra Today versus ATR em porcentagem. Então, aqui no indicador, o ATR do EURO-GBP, nesse dia em específico, estava em 134%. Ou seja, habilitado. Primeiro passo para a gente poder analisar ou não determinado ativo, para poder enxergar a possibilidade de entrada em operação utilizando o setup, é se o ATR está igual ou maior que 100%. Ou seja, se o Today ele é igual ou maior que o ATR. Nesse caso, nesse dia, ok. Então, nós vamos para o próximo passo. Traçamos a FIBO da última perna, do último movimento. Perfeito? Então, traçamos a FIBO aqui de baixo para cima, porque o último movimento foi um movimento de baixa que antecedeu a janela horária operacional. Essa região cinza aqui é justamente a região que vai das 16 às 19 do MetaTrader, no fuso horário atual, das 11 às 14 aqui do Brasil. Então, nós traçamos a FIBO, identificamos a ação do preço na região de 78,6. Esse candle fechou acima de 78,6 e o RSI estava abaixo de 35 e voltou entre 35 e 65, bem quando esse candle fechou acima na região de 786, habilitando a entrada. Ou nós colocamos uma ordem pendente já no nível de 78,6 de buy stop, e aí teria pego bem
quando o candle fechou, né? Ou nós colocamos uma ordem pendente de buy stop acima da máxima desse candle que fechou acima de 78,6. Perfeito? Quando que eu tomo determinada ação de entrar com uma ordem pendente direta em 78,6 ou colocar uma ordem pendente acima da máxima do candle? Normalmente, eu entro acima da máxima do candle que fecha entre 78,6 e 61,8. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de trades que eu não entraria. Quando o preço fecha muito próximo de 61,8, eu já não entro pela leitura dessa estratégia específica. Eu posso entrar por outro tipo de leitura, mas pela estratégia não. Pela estratégia, eu entro só se o preço fechar mais próximo da região de 786 do que de 61,8. E eu prefiro entrar colocando ordem pendente na máxima do candle, no caso aqui do exemplo de compra, do candle que fecha acima da região de 78,6. Perfeito? Eu entro com ordem pendente direto na região de 78,6 quando eu tenho uma zona de suporte ou resistência muito forte que foi testada anteriormente, que o preço está voltando a testar de novo. Aí eu me arrisco a colocar uma ordem pendente direto, antes mesmo do candle fechar acima da região de 78,6. Quando eu coloco uma ordem pendente direto na região de 78,6, eu entro com risco menor. Eu entro com 0,25% de risco. E nos momentos que eu entro colocando a ordem pendente acima da máxima, nesse exemplo de compra, acima da máxima do candle que fecha acima de 78,6, eu entro com 0,5% de risco. Perfeito? Então vamos lá, esse é o exemplo de compra. Vamos para o exemplo de venda. Então aqui, o SDCHF, Today 63, ATR 72. Opa! Today 83, ATR 72. 113% do ATR, ou seja, habilitado. Então nós traçamos agora a Fibonacci de cima para baixo do último movimento que antecede a janela horária operacional, essa faixa cinza, e nós vamos identificar a ação do preço na região de 78,6. Esse candle fechou abaixo de 786, o RSI estava acima da região de 65 e entrou para dentro entre 65 e 35, habilitando a entrada na ponta vendedora. Beleza? Vamos para o gráfico. Então agora no gráfico eu vou mostrar alguns exemplos práticos que aconteceram aí na semana passada e hoje. Como é que está o som aí? Só me confirmem, me dê um ok. Pessoal, no final a gente vai fazer a sessão de perguntas e respostas, mas eu vi o pessoal comentando aí, perguntando a respeito do template. Vocês vão poder mandar um e-mail para mim, tá? Para contato@clubedotrader.com, que eu vou disponibilizar o template, os indicadores, um material descritivo com relação à estratégia e no final da palestra eu vou passar um link de um vídeo que eu gravei de 2 operações, 2 trades, utilizando essa estratégia e o discorrer, né, do trade, a administração do trade até finalizar a operação. Perfeito? Para que vocês entendam ainda melhor na prática aí como é que funciona. E aí vocês vão poder utilizar a estratégia e colocar em prática. Beleza? Só me confirma, som ok, tela ok, podemos continuar? Maravilha. Então vamos lá para o gráfico. Estão enxergando o MetaTrader aí? Show de bola. Então vamos lá. Euro-USD, hoje. ATR do Euro-USD hoje, é que agora virou já meia-noite, ele está contabilizando um novo ATR, mas hoje deu ATR no Euro-USD, tá? Então, deu ATR no Euro-USD, nós traçamos a FIBO do último movimento que antecede a janela horária operacional. Então, a janela horária começou aqui às 16, eu traço a FIBO de cima para baixo, ao contrário do movimento. Essa região de preço aqui, essa região de preço de 1.12200, podem observar
que é uma região de resistência importante, que é muito clara aqui no gráfico de 4 horas. O preço testou por várias vezes nesse ponto, aqui também, aqui funcionou como suporte. Então essa é uma região de resistência bastante forte. Em M5, o preço testou uma vez no dia, voltou a testar de novo. Em um candle só, ele veio e buscou direto a região de 50%. Esse aqui é um cenário que eu comentei com vocês, que não entro, tá? O preço já rasgou no único candle, tanto 61.8 chegando em 50%. Pela estratégia, por essa estratégia, por esse setup em específico, eu não entro. Eu posso entrar por qualquer outra leitura, por qualquer outra estratégia, pela leitura simplesmente do price action, mas pelo setup, não, tá? Mesma coisa aconteceu no SDCHF, também deu ATR no dia de hoje, chegou, testou essa região de suporte, 0.96900, vamos lá para H4, muito claro, né? Resistência nesse ponto, suporte nesse ponto, suporte nesse ponto, suporte nessa consolidação. Em M5, o mercado veio, buscou a região, entrou força compradora, em um único candle já buscou o nível de 50%. E observe que o RSI acompanhou, né? O RSI estava abaixo de 35, voltou para dentro entre 35 e 65. Mesma coisa no euro-dólar. Estava acima de 65, voltou para dentro entre 65 e 35. O SDJPY. O SDJPY testou a região de suporte em 111.400, também deu ATR no dia de hoje. Esse candle aqui, ele fechou acima da região de 78.6, perfeito? O ponto de entrada, deixa eu aumentar o zoom para ficar mais claro. Vou pegar a canetinha aqui. O ponto de entrada, ordem pendente, na máxima do candle que fechou acima de 78.6. O RSI confirmou. O mercado foi, buscou 61.8. Como ele está próximo de 61.8 aqui já, não fazemos nada. Buscou 50%, aqui em 50%, já pode optar por fazer uma saída parcial ou não, mas o stop que estaria aqui já traz para o nível de 61.8. Perfeito? Aí o mercado veio e buscou 38.2. O stop que estaria em 61.8 vem e traz para 50%. Até que, nesse candle aqui, ele veio e tirou no stop gain. Tá joia? Vamos lá. Vamos para um outro exemplo. Ao DJPY. Ao DJPY, nós tivemos aqui esse primeiro movimento que fechou muito próximo a 61.8, que eu não entrei. O mercado veio em um candle só, testou essa região de novo de suporte, mostrando ser um candle de exaustão, uma barra elefante de exaustão, testando essa zona de suporte bastante forte, e o outro candle já mostrou a entrada de força compradora, fechando bem no nível de 78.6. Aqui, ordem pendente na máxima desse candle, stop loss abaixo da região de 100%, de 2 a 3 pips abaixo. O mercado chegou em 61.8, parcial, pega o stop, traz para o break-even, voltou, subiu 50%, pega o stop que estaria no break-even, já traz para 61.8, o mercado foi 38.2, pega o stop que estaria em 61.8, traz para 50%, buscou 23.6, pega o stop que está em 50%, traz para 38.2, buscou o nível de 0, sai integral. Ou, no caso aqui, eu saio integral. Ou administro o trade com a média de 9. Nesse candle aqui, por exemplo, que fechou abaixo da média de 9, pega o stop e coloca 2 a 3 pips abaixo dele. Teria saído nesse candle aqui. Perfeito? Como é que está o som aí? Opa! Como é que está o som aí? A tela?
Legal, maravilha. Show de bola, vamos continuar então. Próximo exemplo, AUD-USD. AUD-USD fez um movimento bonito, um movimento que eu gosto quando acontece esse tipo de movimento. O movimento que antecedeu a janela horária operacional foi um movimento longo, então dando um espaço maior para o trade, né? Esse candle, vou pegar a canetinha aqui de novo, esse candle fechou abaixo da região de 786 com bastante clareza, com espaço muito bom até o nível de 61.8. O RSI já estava bem sobrecomprado e quando esse candle fechou abaixo de 786, o RSI voltou para dentro entre os níveis de 35 e 65. Sell stop na mínima desse candle. Stop loss aqui no caso acima dessa região de resistência. Guilherme, por que você não coloca acima da região de 100? Porque eu tenho uma região de resistência, um número redondo bastante importante logo acima da região de 100 de Fibo. Então eu vou usar do conceito de escudo. Vou colocar um pouquinho mais para cima, uma proteção a mais. Perfeito? Mercado veio, buscou 61.8. Parcial, stop loss que estaria aqui, já vem para cá. Veio, buscou 50%. Stop que estaria aqui, já vem para cá. Aqui, stop gain. Vamos lá. Vou pegar um outro exemplo aqui. SDCAD. O SDCAD no dia 21 de junho. O preço trabalhou nessa região de suporte. Vamos traçar aqui essa região de suporte. Vamos colocar num time frame maior. H4, por exemplo. Deixa eu colocar em M15 de novo. Vamos colocar uma linha vertical aqui. H4. Legal. Essa região que nós identificamos como uma região de suporte, ela fica muito clara aqui no gráfico de 4 horas. Foi suporte nesse ponto, resistência nesse ponto, suporte nesse ponto. E aí em M15, quando o preço trabalhou nessa região, mostrando rejeição aqui nesse ponto, rejeição aqui de novo na janela horária, traça Fibo de baixo para cima, observa a ação do preço em 786, vou aumentar o zoom aqui para ficar mais claro, tirar aqui agora essa linha vertical. Nós tivemos esse candle aqui fechando acima de 786, entrada no fechamento do candle, em um único candle, ele foi e buscou o nível 0. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Janela horária operacional, das 16 às 19 do MetaTrader. O último movimento, movimento de baixa, traça a Fibo de baixo para cima, observação do preço em 78.6. Nesse candle aqui, que fechou acima de 78.6, o RSI confirmou entre os níveis de 35 e 65, stop loss abaixo do nível de 100, o mercado veio, deu uma sambada aqui na região entre 786 e 100, subiu, buscou 61.8 e aqui ficou e voltou para o break-even. Perfeito? Então deu a oportunidade de fazer uma parcial e o mercado veio e buscou stop gain no break-even depois. E no dia de hoje, nós tivemos um movimento antecipado no SDCAD. Deixa eu tirar essa Fibo aqui, que descaracteriza a estratégia. Tá? Deu um movimento bacana aqui de baixa, depois dessa perna de alta, mas aconteceu fora da janela horária operacional. Perfeito?
Som ok, pessoal? Tela ok também? Legal. Deixa eu abrir aqui agora a janela de perguntas para mim ler a pergunta de vocês. E vamos abrir para perguntas e respostas para a gente poder tirar a dúvida dos detalhes da estratégia aí. Vamos lá, então podem fazer as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui. Eu traço Fibonacci em tendência de queda no topo para o fundo, por causa dessa estratégia que você traça do fundo para o topo. Perfeito, Fábio, é isso aí. É o contrário aqui, justamente para ver a ação do preço na região de 786. Usa 786 como referência, então traça a FIBO ao contrário do que a gente está acostumado. A FIBO normalmente a gente traça a favor do movimento. Aqui nós traçamos contra o movimento, tá? Qual horário no Brasil? Das 11 às 14 no fuso horário atual. Das 11 da manhã às 14 horas. Então, uma estratégia bacana para day trade, no qual você não precisa acordar de madrugada. Olha aí que beleza. Quanto à média de 9, acima compra e abaixo venda. A média de 9 é um fator, é um edge, uma vantagem a mais, tá? Não é regra. Não é regra. Se o preço, vamos pegar um exemplo aqui, desses exemplos que eu mostrei. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, AUD-USD, ó. AUD-USD foi um trade do jeito que eu gosto. Ficou tudo muito claro, né? Esse candle fechou abaixo da região de 78,6, com volume vendedor, RSI confirmou e ele fechou abaixo da média de 9. Tá? Guilherme, média de 9 tem que fechar abaixo? É regra, faz parte do trade system, do trade plan, da estratégia, descritivo da estratégia? Não, não é fator determinante, mas é um edge, uma vantagem a mais. Tá? Você vai disponibilizar seu template? Sim, Lucas, vou disponibilizar sim. No final da palestra, eu vou deixar os meus contatos, vocês vão poder mandar e-mail para mim, que eu vou mandar para vocês o template, os indicadores, um descritivo da estratégia. Daqui a pouquinho eu vou colocar um link de um vídeo que eu gravei com 2 operações que eu fiz. Gravei a operação inteira, do início até o final. Já vou passar o e-mail para vocês. A FIBO marca sempre do último topo e fundo que antecede a janela horária, tá? Então, ó, se o movimento é de alta, a janela horária é essa área cinza aqui do template, que vai justamente das 16 às 19 aqui do MetaTrader, que corresponde das 11 às 2 aqui do Brasil, tá? Então, isso aqui é um indicador, chama Time Zones, ele já pinta para mim aqui de maneira automática na tela a janela horária operacional. Então, o último movimento que antecedeu a janela horária aqui no exemplo do AUD-USD foi um movimento de alta. Então, FIBO de cima para baixo e observa a ação em 786 dentro da janela horária. Ok? Isso aí, usa janela horária e Fibonacci para poder identificar a ação do preço. Mais perguntas? Uma coisa que é muito importante, pessoal, uma coisa que é muito importante, é fundamental. Para qualquer estratégia que vocês venham utilizar, qualquer setup, sempre verificar qual que é a estrutura de mercado. Perfeito? Vocês sempre vão fazer, no meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás no qual eu falo dessas 4 perguntas. São 4 perguntas que vocês devem fazer antes de executar qualquer estratégia. A primeira é onde abrir o trade. Qual local? O preço está numa região de interesse, está numa máxima do dia anterior, numa mínima, no preço de abertura, no suporte, numa resistência de H1, de H4, gráfico diário. Qual que é o local? Quando abrir o trade? Então agora nós vamos utilizar o quê?
do descritivo da estratégia. Eu vou abrir o trade quando o ATR estiver igual ou maior, né, que 100%, quando o preço chegar numa zona de interesse, quando o candle cortar o nível de 786, quando o RSI estiver entre 35 e 65, né, segue todo o script da estratégia. Depois o como. Como eu vou abrir o trade? Qual que é o risco que eu vou colocar nessa operação? Qual que é a minha projeção de ganho nessa operação? Como que eu vou administrar esse trade? Qual que é a localização que eu vou colocar o meu stop loss? E o porquê? O porquê é exatamente um overview. Você vai repassar pelo onde, pelo quando e pelo como. Perfeito? Então são 4 perguntas. Onde abrir o trade, quando abrir o trade, como abrir o trade e por que abrir o trade. Sempre. Seja para utilizar essa estratégia ou qualquer outra. Wallace, achei sua estratégia melhor, eu uso Fibo. Show de bola, cara. Fibo é muito poderoso. Hamilton, time frame de M5, eu posso usar qualquer outro. M5, para executar a estratégia M5, Almiro. Já dá até para ver o alvo com os níveis. Perfeito. Os níveis de Fibo servem como referência para alvo. Isso aí. Maravilha. O prazo para expiração é sempre de 5 minutos. Isso aí, Lucas. Grande, Wallace. Perguntas, pessoal, mais perguntas. Vamos lá. Vamos aproveitar. Pode fazer bastante pergunta aí, que eu quero que vocês saiam dessa palestra entendendo a estratégia para poder colocar em prática a partir de amanhã. E lembrando que a prática traz a perfeição. Então, não fiquem preocupados se vocês não conseguirem internalizar a estratégia de hoje para amanhã. Muito pelo contrário. Quem conseguir isso aí, fala comigo depois que eu vou fazer um curso. Né? Normalmente a gente precisa de um tempo, de uma curva de aprendizagem. E ela só vem com a prática. Faz, erra, entende por quê? Errou, muda, acerta, repete, sedimenta, masteriza. É assim que funciona. Almiro, como eu cheguei atrasado, eu gostaria de saber seu nome. Guilherme Cardoso, do Clube do Trader, Almiro. Muito prazer. Teria um percentual de acerto da estratégia? Percentual de acerto, José, é muito relativo, tá? Porque depende da condição de mercado, da estrutura de mercado. Essa estratégia é uma estratégia que ela não pode estar num mercado muito lateral. Precisa de ter um mercado mais tendencioso. Mas pelo meu acompanhamento, pelos meus trades, por mim, eu posso falar para você que essa estratégia está com uma taxa de acerto acima de 65%. Tá? Pela minha experiência. Exatamente do jeito que eu estou mostrando para vocês. Pode repetir a estratégia, cheguei agora. Marcos Vale, essa palestra está sendo gravada, meu amigo. Em breve você vai receber aí o link para que possa assistir. Acredito eu que vai estar no canal do YouTube da YouTrading. Maravilha? Daí lá você vai pegar todos os detalhes, mas de qualquer forma, no final eu vou passar meu contato, vou passar um material referente à estratégia e a gente pode trocar uma ideia. Alô, alô, vocês estão me ouvindo, pessoal? Beleza, maravilha. Aqui apareceu uma mensagem de erro aqui.
Vamos lá, vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. Matheus, muito claro e objetiva. Show, show de bola, cara. Que bom que vocês estão entendendo aí. Esse é o objetivo, tá? Eu quero que todo mundo saia daqui hoje entendendo de fato a estratégia para poder utilizar. Dá para operar mais de um par ao mesmo tempo? Sim, Rodrigo, porém requer um pouco mais de habilidade, tá, cara? Com o tempo você vai internalizar a estratégia, você vai bater o olho e já vai entender e vai conseguir aí de maneira natural abrir mais do que uma operação, porque às vezes acontece. Às vezes vai ter dia que você não vai ter oportunidade, porque o primeiro filtro é o ATR, tem dia que não vai atingir ATR em nenhum par. Tem dia que vai atingir o ATR em todos, que você vai ter que fazer uma seleção dos melhores. Como que eu seleciono os melhores, Guilherme? Identificando a localização, o onde. Né? A primeira pergunta das 4 que eu falei para vocês, o preço está bem localizado no euro USD e no USD CHF está mais ou menos, eu vou pôr o euro USD, deixo o USD CHF quieto. Um exemplo. Claudinei, você sempre usa FIBO assim para essa estratégia sim, para outras não. Tem uma meta de pips para essa estratégia? Não, eu sempre administro o trade nos próximos níveis de FIBO. A outra opção é administrar na média de 9, mas eu, Guilherme, particularmente prefiro administrar nos níveis de FIBO. Eu saio total quando chega no nível 0, por exemplo. Mesmo se o preço continuar andando, eu deixo o meu take final no nível 0. Daniel, qual a frequência que essa estratégia acontece? Como eu falei, Daniel, o primeiro ponto a ser analisado é o ATR. Se o ATR for igual ou maior que 100%, está habilitado o par, né? Então, todo dia você vai olhar um pouco antes aí da janela horária operacional quais pares que deram ATR. Guilherme, quais pares você usa? Esses estão na tela aí para vocês. EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDJPY, AUDUSD, USDCAD, GBP-USD, EURO-GBP, NZD-USD, EURO-JPY e GBP-JPY. Reginaldo, essa estratégia é muito boa, parabéns. Show de bola, Reginaldo. Carlos, por que somente nesse horário pode se operar essa estratégia? Show a pergunta, Carlos. Cara, essa estratégia ela chama London Close por quê? Porque nesse horário, os grandes bancos, aí, os traders das grandes instituições de Londres estão finalizando o seu dia. E, em contrapartida, na sessão de Nova York, a grande maioria está saindo para o almoço. Então, esse é o horário que baixa bastante o volume, a liquidez do mercado, fazendo com que aconteça esses movimentos de retração desse último push que acontece antes dessa janela horária. Então, é justamente esse comportamento que a gente busca para poder analisar a ação do preço nessas regiões de FIBO. Tá joia? Tem preferência com a moeda operar? Fechamento de 11 moedas com euro não seria melhor? Fabião, de todas as moedas que eu já testei, que eu já operei, olha que eu operei bastante nessa estratégia, já testei bastante coisa. Essas que estão na tela aí, para mim, são as melhores, tá? Mas fica aberto aí, cara, para você poder fazer testes aí também. Claudinei, parabéns, vou fazer backtest. É isso aí, cara. Faz os backtests visuais, entende, coloca em prática. Guilherme, o que eu vou fazer, cara? Qual que é a recomendação que você me dá para poder operar essa estratégia para que eu entenda? Cara, começa a operar a estratégia em mercado real. Abre operações a 0,01 ou 0,02 para você conseguir praticar aí a saída parcial. Abre com um lotezinho pequeno, até entender a essência da estratégia. Essa estratégia London Close. Isso aí, meu amigo. Isso aí, Antônio.
Não funciona essa estratégia para sessão asiática? Não, Fabião. Pelo menos essa estratégia específica não, tá? Essa estratégia ela se aproveita aí da janela horária operacional. Montou algum EA para isso? Claudinei, já tentei alguma coisa, porém o grande quê da questão é fazer essa leitura discricionária de suporte e resistência. Como eu falei para vocês, das 4 perguntas que a gente deve fazer, a primeira é onde. E é justamente o onde que faz a grande diferença. Então é importante que a gente faça essa leitura discricionária de suporte e resistência. E como o EA é binário, é 0 e 1, ele não consegue fazer uma leitura tão boa como nós. Ainda bem que nós, seres humanos, ainda nos superamos às máquinas nesse sentido. Vamos lá, mais perguntas? Mais perguntas? Só para ficar bem fixado. Pode perguntar, Carlos. Ó, vou repassar aqui as regras, tá? Vamos lá. Regras da estratégia. Janela horária para operar, das 16 às 19 do MetaTrader, que no fuso horário atual vai das 11 às 14 aqui do Brasil. A TR do dia do ativo analisado tem que estar igual ou acima de 100%, pela leitura do indicador que está aí no template, que eu vou disponibilizar para vocês. Identificar zonas de interesse em M15 e H1 ou H4, ou até mesmo D1, tais como o máximo e mínimo do dia anterior, preço de abertura do dia, isso em M15, nos time frames maiores, suporte e resistência, mais próximo do preço. Em M5, traçar Fibonacci do último topo e fundo do movimento mais próximo do preço e analisar a ação do preço na região de 786. Para a venda, traçar Fibonacci de cima para baixo, para a compra de baixo para cima, invertido. Posicionar a ordem pendente no nível de 786 de Fibonacci ou na máxima ou mínima do candle que fechar acima ou abaixo da região de 786. Eu prefiro entrar na segunda opção, abaixo ou acima do candle que fecha acima da região ou abaixo da região de 786. Mas, dependendo do contexto, da história que o mercado me conta, que os candles me contam, que aconteceram em movimentos anteriores, eu coloco também ordem pendente direto em 786, porém com risco menor do que no primeiro caso. Vamos lá, posicionar o stop em 2, 3 pips acima ou abaixo da região de 100% de Fibonacci, ou em zonas de suporte e resistência próxima dessa região. Então, um exemplo que eu dei prático para vocês ali no AUD JPY, AUD USD. Gerenciar os alvos nas zonas de 61.8, 50%, 38%, sendo que em 61.8 poderá, tá? Não é regra, você pode simplesmente levar o stop para o break-even, não só fazer saída parcial, e levar o stop para o break-even e sair com 50% da posição. Quando o preço chegar em 50% de FIBO, poderá levar o stop para 61.8 e assim sucessivamente. Vai gestionando o trade nos próximos níveis de Fibonacci. Outra opção é gerenciar a posição com a média exponencial de 9 períodos. Quando o preço fechar contra a média, coloca o stop de 1 a 2 pips da máxima ou mínima do candle que fechou contra a média. Filtro RSI, 10 períodos, níveis de 35 e 65. A linha do RSI deve sair das zonas de sobrecompra 65 e sobrevenda 35, e quando o candle de confirmação cortar a zona de 786 de Fibonacci, deverá ter voltado entre os níveis de 35 e 65. No exemplo aqui,
candle de força compradora, fechou acima de 786, RSI estava abaixo de 35, bem quando ele fechou 35,65. Ok, filtro ok. E observe o comportamento do preço na média de 9. Não é regra, mas é um edge, é uma vantagem. No caso aqui do exemplo de compra, candle acima da média de 9, ok, entramos. Então aqui nos exemplos, ó, nesse exemplo, por exemplo, de compra que eu dei aqui do Euro GBP, o candle não estava acima da média de 9, tá? Mas foi uma entrada muito boa. No caso da venda já estava. Maravilha? Vamos ver as perguntas aqui. ATR maior ou igual que 100. Isso mesmo, Carlos. Você vai encaminhar essa apresentação. Para quem mandar e-mail para mim, eu vou mandar um arquivinho zipado que vai ter o template, os indicadores, as regras, o link do vídeo que eu já vou colocar para vocês aqui. Vamos lá. Pessoal, como as perguntas já diminuíram bastante, além de todos esses parâmetros, existe algo que pode se implementar para a eficácia seja superior a 65%? Não, acredito que dessa forma aqui, Carlos, você já vai ter bastante filtro, tá, cara? O ponto fundamental é achar a localização para poder tomar a decisão. O preço ele precisa de estar perto de uma zona de suporte e resistência. Não adianta ele estar na janela horária operacional, mas ele não está numa zona de suporte e resistência. É importante que ele esteja numa zona de suporte e resistência, perto de uma máxima ou mínima do dia anterior, perto de um suporte, de uma resistência de time frame maior, porque aí existe maior possibilidade de fato de ter uma retração, de ter esse pullback, essa correção. Tá bom? Pessoal, recentemente eu abri uma lista de transmissão no WhatsApp, no qual compartilho conteúdo, compartilho informação, insights, dicas, né, bastante coisa a respeito do mercado Forex, do mercado financeiro. E convido você para estar participando dessa lista, é 100% gratuito, não tem custo algum. Basta enviar uma mensagem para mim com o seu nome e o seu sobrenome para esse número, 11 97106 0509, que a gente vai se encontrar por lá com frequência. Está sendo uma experiência muito bacana, muito bom aí estar com essa proximidade com a galera. Também convido vocês para participar do Arena Traders 3.0. O Arena Traders, para quem não conhece, é um processo de imersão total em trading, que eu ministro junto com o Diógenes Diniz, do Diário de Forex Online, no qual nós trabalhamos tanto conceitos técnicos como conceitos no aspecto emocional. Já está na terceira versão, a primeira versão foi top, a segunda mais top ainda, e nessa terceira nós estamos preparando muita coisa muito boa, com bastante carinho. Eu tenho certeza que você vai sair transformado de lá, porque realmente só quem participou pode confirmar. Aí tem alguns arenas aí dando ok aqui, ó. Show de bola. Então eu deixo o convite para você, se você quiser saber mais de como funciona aí o processo de imersão, basta acessar o site arenatraders.com. As inscrições estão abertas. A versão 3.0 vai acontecer em setembro. Acessa lá, dá uma olhadinha no site. Qualquer dúvida é só me procurar também, tá? Pessoal falando que mandou o WhatsApp. O WhatsApp é 11 97106 0509. Só mandar uma mensagem lá que eu adiciono você depois. Esse é eu mesmo que leio todas as mensagens, que interajo com a galera lá, tá? É um WhatsApp profissional, que eu estou com ele praticamente o dia todo. E agora, por fim, deixo para vocês os meus contatos. Então, quem quiser receber esse material, template, indicadores, o descritivo da estratégia,
basta me mandar e-mail para contato@clubedotrader.com que eu envio para vocês, tá? E vou deixar aqui também o link do vídeo. O link do vídeo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vê se vocês receberam aí, se aparece para vocês o link do vídeo. Ok. Esse é o link do vídeo com 2 operações que eu fiz, no qual eu mostro aí desde a abertura até o fechamento de 2 trades, GBP-USD e o USD-CAD. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Grande abraço para vocês. Sucesso. Qualquer coisa é só me contatar, que vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. Valeu, obrigado a vocês também. Grande abraço.